Opa, boa noite, irmão Hélio. Boa Estamos já noite. no ar, abrindo espaço para que o Senhor deixe seus cumprimentos iniciais a todos os nossos ouvintes, que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida de toda a sua família. Boa noite, meu irmão, alegria recebê-lo aqui na página da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, nesta noite. Eu agradeço muito, pastor, primeiro a Deus pela oportunidade e também à igreja, que por sinal é a minha igreja, que eu amo muito, e agradeço a oportunidade, viu? Eu agradeço muito e que seja a primeira de uma série de conferências, de palestras, de entrevistas. Amém. Que Deus esteja nos abençoando. Nós vamos começar perguntando ao irmão Hélio, ou pedindo ao irmão Hélio, para que ele conte um pouco da sua vida na juventude, como era o Hélio jovem, ou o jovem Hélio, não é? Não tem uma vida no Facebook, muitas pessoas até já chegaram a duvidar que ele existia, né? Então as pessoas sempre perguntam como é o Hélio. O Hélio é uma pessoa normal, eu conheço o irmão Hélio há mais de 30 anos, foi meu querido professor de escola dominical, aprendi muito com ele e ainda aprendo, e é uma pessoa comum a qualquer, mas eu gostaria que o irmão Hélio matasse essa curiosidade do grande público do Facebook, do YouTube, que gostaria de saber um pouquinho sobre o Hélio jovem. Pastor, eu sou muito grato a Deus por tudo, cada instante da minha vida, viu? Nasci em Fortaleza, meus pais são paraibanos, mas foi na época da Segunda Guerra Mundial, e eles conseguiram um emprego lá em Fortaleza, no Denox, e trabalhavam lá, nasci lá. Mas, infelizmente, houve uma separação quando eu tinha ainda 1 ano e meio de idade, e depois só vi meu pai uma vez, e ele faleceu jovem. Ele era aviador, e o avião caiu na Amazônia e ele morreu queimado no avião. Então, minha mãe teve que enfrentar toda a carga econômica e ser a mãe e o pai. Ter um momento de ternura, que é mais natural da mãe, mas criou a gente, levei muito puxão de orelha, algumas vezes cinturãozado, e abençoou a Deus e minha mãe por ter usado a vara enquanto era tempo. Viu? Depois já, muita dificuldade, pastor, muita dificuldade financeira, o senhor pode imaginar, né? Às vezes trabalho 2 numa família e tem dificuldade de se manter, e ela não tinha curso superior, era muito inteligente, fazia trabalho de curso superior no Denox, mas não era uma funcionária de nível universitário, então ganhava pouco, e foi muita dificuldade, né? Aos 10 anos eu já comecei a fazer alguns trabalhos, o quintal da gente tinha 30 metros e depois 72. Era ali perto do Açude Novo, que não havia rua, o Açude Novo hoje foi urbanizado. Então dava para a rua ali no Gomes e tinha um quintal grande, e ela arranjou umas vacas, criava as vacas, poucas, umas 3 ou 4. Então eu entregava leite, plantei chuchu, 2 latadas de chuchu dá que só chuchu, viu, pastor? Todo dia eu botava numa cestinha na cabeça, eu e minha irmã, e saímos vendendo na rua. Nunca vi produzir tanto chuchu. Então fomos criados com dificuldade, e é bom isso. Viu? Fui muito feliz, não troco minha infância por nenhuma outra. Viu? Nós fazíamos os brinquedos com pedra, com material, com barro. Nós mesmo fazíamos os brinquedos, brincávamos, fazíamos as pipas, fazíamos as bolas de meia. Cada estação do ano mudava o brinquedo. Tempo do peão, tempo da pelada, tempo do jogo de botão, que ele fazia os botões da parte dura do coco. E então foi uma vida com dificuldade, mas muito feliz, né? Mas lá para acho que meu 12, pastor, o som tá bom? Tá bom todo, irmão, tá maravilhoso. Tá bom, tá bem.
Lá para os meus 12, 13 anos, eu fui criado no catolicismo, mas lá para meus 12 ou 13 anos, fui sabendo de vida imoral, de padres, de coisas horríveis, né? Com crianças, com senhoras. Então, aquela desilusão que eu tive, me revoltei não só com a Igreja Católica, mas com Deus. E pensei em ter virado ateu. Mas lá para 13 anos, eu vim numa carroceria de caminhão, no tempo que não havia luz elétrica no interior, e vim do açude de Boqueirão, e olhando ali, 3 horas da manhã, o caminhão vindo, não tinha uma luz elétrica num raio de talvez 30 ou 40 quilômetros. O sol é muito mais claro. O sol não, o céu. E eu me maravilhei, né? Os homens estavam começando a soltar satélites, teve o Sputnik, o Explorer dos Estados Unidos, e duravam poucas semanas e caíam, poucos meses e caíam. E fiquei olhando a maravilha das estrelas, nunca nenhuma caiu, né? A lua caiu em cima da terra. E eu chorei, né? E pedi perdão a Deus, mas disse a ele, eu orei assim, Deus, eu sei que o Senhor existe, mas não é o Deus da Igreja Católica, dessa falsidade toda que tem. E eu rogo ao Senhor que um dia se revele a mim. Manda uma pessoa me trazer o conhecimento teu. Aí mudei para João Pessoa, fiz engenharia civil muito pesado, no tempo que era mais pesado ainda, na Universidade Federal. E, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar no Banco do Brasil, que também é muito puxado. Né? Pense num tempo difícil, poucas horas para dormir, aprendi a ter disciplina, desprezar as coisas fúteis, me concentrar nas importantes. Né? E isso ficou para o resto da minha vida. E conheci a moça mais bonita de João Pessoa, né? Alegre, risonha, boa filha, que ama criança, animais e flores. Né? E casamos assim que pudemos. Eu trabalhava no Banco do Brasil, fui juntando, a primeira coisa que eu comprei, nem existe mais hoje, foi enceradeira. Cada mês com o salário a gente comprava uma coisa. Com 21 anos, já tinha praticamente tudo, nos casamos, eu ex-ateu, com uma influência para o lado do espiritismo, o orientalismo, e minha esposa era de uma família fortemente católica, ela só, aliás, espírita. Ela só não era médium, mas participava de sessões espíritas semanais. A avó dela morava vizinha e era uma das médiuns mais famosas de João Pessoa. Mas eu vou deixar o resto para depois, que parece que o senhor vai perguntar sobre a minha conversão. Pois bem. Vejam bem, queridos, que o irmão Hélio é uma pessoa normal, uma pessoa que teve uma infância difícil, mas uma pessoa que honra pai e mãe e agradece a Deus pelo cuidado que a sua mãe teve com o mesmo, as correções, isso é muito interessante. Hoje, muitos pais têm se esquivado de educar corretamente, de corrigir os filhos quando necessário, e nós não temos tido muito sucesso com muitos na atualidade, certo? Mas o irmão Hélio dá um bom exemplo, fala desse assunto, de como foi criado, isso é muito importante. E é interessante aí que ele fala também de quando conheceu a jovem irmã Valdenira, certo? No futuro próximo, nós vamos fazer também aqui uma entrevista com a jovem irmã Valdenira, né? Certo? E é um casal que nós amamos e que tem sido um exemplo para o nosso povo, a Batista fundamentalista aqui no Paraíba e em outros estados também. Que Deus esteja os abençoando rica e poderosamente. Nós pensamos também em perguntar ao irmão como ocorreu a conversão. Nessa primeira resposta, ele já deu uma luz, ele já deu, digamos assim, um espólio de como foi essa conversão, né? Ou de como foi esse inclinar-se para o Deus Criador de todas as coisas. Mas agora nós gostaríamos que ele traçasse com mais detalhes como foi essa conversão, se ele ouviu e creu, ou se ele relutou com a palavra de Deus.
Fique à vontade, irmão, para responder essa pergunta. Então, pastor, depois que casamos, vieram os filhos, nós queríamos ter uma família grande. Foi vontade de Deus. Paramos no quarto por problema de saúde de minha esposa, mas tínhamos plano demais ainda. Filho sempre é uma bênção. Nunca filho é uma maldição, nunca é uma carga. Viu? E Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, queríamos mais. No quarto filho, porém, a minha esposa teve uma gravidez de alto risco. Os médicos chegaram a dizer, olha, se ela não melhorar, tinha uma infecção urinária, olha, tinha umas dores, isso foi na década de 60. A medicina era muito atrasada. A coisa mais sofisticada era um raio-x, uma biografia que é desse tamanho, viu? E não era bem nítida, não havia tomografia, não havia ultrassom. Então, ela teve uma gravidez muito complicada. Os médicos chegaram a dizer particularmente, olha, se prepare, talvez você vai ter que escolher entre a vida de sua esposa ou do seu filho, ou perder os dois. E eu ficava à noite, ela dormindo, eu aflito, angustiado, né, com essa situação. Aí, graças a Deus, chegou a termo a gravidez, teve um menino lindo, muito bonito, mas, inexplicavelmente, sei que estava tudo bem com ele, teve algumas complicações no parto, mas, de repente, chega a enfermeira, não sei se foi a primeira vez, disse de cara, seu filho morreu. E foi um choque para mim, e foi a primeira vez, eu nunca ia em enterro como criança. Preferi jogar futebol do que ir ao enterro. E o primeiro enterro que eu vi foi do meu filho. E chovendo, com um caixãozinho, lá levando para o cemitério. Eu disse, a vida não é só isso. O que eu dizia como ateu. Morreu, virou estrume, comida de vermes, não pode ser verdade. Eu disse, Deus, novamente, eu disse, Deus, eu quero te conhecer, o verdadeiro Deus. Né? Depois da gravidez, melhorou alguns meses, depois piorou de novo, e não se sabia o que era, e depois descobriu que era um cálculo quase inoperável, enorme, em um dos rins, tinha que fazer uma operação, não havia essa laparoscopia, essas coisas que fazem um furinho de 1 centímetro e resolve a cirurgia. Era um corte de 25 ou 30 centímetros, para entre as duas mãos do médico, não sei como era, se tirava o rim, botava num canto esterilizado para operar, não sei como era, mas a cicatriz era enorme. Toda operação era complicada. Então, com medo disso, nós começamos a ouvir casos de operações espíritas. Alguém que tinha vindo lá de Arigó. Tem coisas que eu não sei explicar. Pessoas que disseram, olha, ele me operou com a mão, olha aqui os pontos. E mostrava na barriga, estavam os pontos. Só com as mãos, só com o dedo. E um centro espírita lá no Rio de Janeiro fazia uma operação por teletransporte. Não sei qual era o nome que eles usavam. Marcava um dia, uma hora, a pessoa tomava banho bem higienizador, lá botava todos os lençóis brancos, passado a ferro, e ficava esperando que dava o endereço. Vinha os espíritos dos médicos lá do Rio de Janeiro, vinha pelos ares, e então ia procurando com o GPS dele, achava a casa, entrava no quarto e fazia a operação. E todo mundo dizia que tinha feito, toda a rua tinha alguém que tinha feito essa cirurgia e estava certo. Mas, quando marcamos aquele dia, acho que era um dia feriado, minha avó tinha uma Bíblia, era católica, a Bíblia, mas Deus me levou, pastor. Eu abri em versículo, copiei aqui, Deuteronômio 10, aliás, 18, 10 a 12, que uma parte dele diz, não se achará mais adiante quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, por todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então,
fomos abrindo em outros locais. Lembro, um foi em Isaías, outro foi no livro de Êxodo. E minha esposa olhou para mim e disse: Hélio, se for para viver desobedecendo a Deus, a Bíblia, não sabia que a Bíblia dizia isso. Eu prefiro morrer do que viver desobedecendo a Deus. Então, ficamos, não sabia nem o que fazer. Não sabíamos se chamava oração ou reza, mas ficamos rogando a Deus que afastasse aquela presença opressora. E então, lá para meia-noite, nos sentimos aliviados. Depois, por outros interesses, eu estava querendo construir eu mesmo o primeiro trailer aqui da Paraíba, puxado por um carro, caberia 6 pessoas. Conheci, num posto de gasolina, um dos problemas meus era fazer o engate que puxava o trailer. Conheci um homem que era um crente. Então, ele estava com aquele engate, ele disse que me deu o endereço dele, um telefone, eu nem telefone tinha. Disse que depois estava de viagem, depois me procurava. Depois de algum tempo, ele tinha deixado no porto um folheto. Antigamente os folhetos eram grandes, quase livretos. Era alguma coisa como 21 razões pelas quais Deus odeia o espiritismo. Eu fiquei com ódio daquele homem. Não era espírita mais, mas fiquei com ódio. Achei aquilo uma ofensa. Entregar uma pessoa que ele não conhecia uma coisa tão chocante para mim. Viu? Quando aquele homem apareceu no posto de gasolina, aí eu disse algumas coisas mal educadas a ele. Ele era americano, estava no Brasil, era um missionário. Eu acusei que era um vigarista, estava aqui para ganhar dinheiro, e os filhos para não ir para a guerra do Vietnã. E desafiei, se ele me tivesse coragem, eu iria na casa dele para provar que a Bíblia era errada. E Deus foi muito paciente comigo. Já tinha passado, isso foi em João Pessoa, mas eu tinha passado a morar em Campina Grande, mas vinha todo sábado para fazer o desafio a esse homem. E comecei a ler a Bíblia, e comprei um caderno que dizia que tinha mais de 1000 erros na Bíblia. E li Gênesis, Êxodo, e fui lendo, não achei nenhum erro na Bíblia. Achei mais de 1000 erros em mim mesmo. E aquele homem foi muito sábio e paciente. Que eu ia com perguntas agressivas, que as perguntas clássicas, com quem Caim se casou, essas perguntas típicas. Como é que o índio que nunca ouviu falar de Cristo, por que é que ele vai para o inferno? Então eu fiz as 30 perguntas mais típicas do ateu esperneando, sem querer se submeter a Deus, eu fiz. Mas ele não entrava na briga. Ele pegava um versículo, ele pode ler com a sua própria voz alta para eu ouvir. E aquilo foi me quebrando por dentro, pastor. Por fora podia não parecer. Eu já vi gente quebrar pedra no tempo que a dinamite era cara. Quebrava, fazia uma fendazinha na pedra, umas pedras enormes, e ele botava uma cunha, martelando, e entorava e passava horas martelando, e não vai quebrar nunca. De repente partia a pedra no meio bem certinho. Por quê? Porque ela vai quebrando por dentro. Então a palavra de Deus foi quebrando meu coração. Na 26ª semana, eu disse, o mais difícil era eu reconhecer que era pecador. Tudo acha, Deus é o Deus de amor, oh, que coisa linda. Deus morreu por todos, morreu, mas eu não preciso. Aí na 26ª semana foi que eu me rendi. Rendição incondicional e orei a Deus. Nunca levantei a mão numa igreja. Porque tem gente que pensa que é um gesto que salva. Não é. Nem é um local, não é. Mas na sala de copa para a cozinha emendada daquele homem, disse, pode aceitar Cristo agora ou tem que ir para a igreja? Não, pode aceitar aqui. Eu disse, Deus, eu não sei de nada, só sei que sou um pecador, merecedor do inferno. Pensa numa pessoa que merece o inferno. Eu quero ser salvo, meu Deus. Minha esposa já queria antes de mim. A mulher tem um coração talvez mais terno, mais suave.
Então, eu aceitei Cristo, depois disse, olha, eu aceitei Cristo, mas não aceitei sua igreja. Por que é que tem tanta igreja diferente? Eu vou visitar todas elas e comparar com a Bíblia. Vou ficar na que for mais igual à Bíblia. Não vou ficar na sua. Aí voltei para Campina Grande e durante uns 2 ou 3 meses fui em toda a igreja, depois perguntava ao pastor qual era a confissão de fé da denominação dele. Ele procurava o papel. Para que você está perguntando? Nunca ninguém pediu. Eu disse, mas é claro, eu quero saber onde é que se eu entrar aqui, eu quero saber o que é aqui. Então, comparar com a Bíblia, essa não está certa. Porque na Bíblia não via batismo de criança. Via que primeiro a pessoa cria, como eu não pedia, e era batizado. E dezenas de coisas assim. Aí depois, pela graça de Deus, tinha 99% de possibilidade de uma pessoa aleatória falar comigo e a doutrina deles ser errada pela Bíblia. Mas o que eu vi mais parecido com a Bíblia foi aquele homem. Depois de 3 meses, pode vir lá em casa. E assim por diante. Mas então, fui salvo, depois vi a igreja que tem a doutrina mais aproximada com a Bíblia. Se eu descobrisse que tinha alguma coisa totalmente diferente, eu prefiro sair da igreja do que sair da Bíblia e sair de Deus. Então, Deus me salvou, me fez o mais feliz do mundo. Tenho uma esposa maravilhosa, 4 filhos, 7 netos, e está para chegar a semana que vem o 4º bisneto, se Deus quiser. E tenho servido a Deus com toda a minha força e toda a minha alegria, e quero servir até o último instante da minha vida. Ou com saúde, ou no hospital, eu quero servir a meu Deus com toda a minha força. Amém. Belíssimo testemunho, que Deus esteja abençoando a vida do irmão e juntamente com toda a sua família. Nos acompanhando Gelson Mendonça, a irmã Deusa Maria, Delso Eli de Eldorado Paulista, que está nos acompanhando, a irmã Francisca, minha sogra em Campina Grande, o irmão Márcio Roberto em Juazeirinho, o irmão Antônio Leal em João Pessoa, genro do irmão Hélio, a irmã Valdenira, esposa do irmão Hélio, a irmã Sandra, filha do irmão Hélio, nos acompanhando aqui. Também a irmã Edilândia, lá no Crato, a Arena Jordânia, lá em Porto do Sauípe, o pastor Genilson em Campina Grande, o pastor Walter em Esperança, que Deus esteja abençoando a esses amados irmãos. A irmã Mônica em Esperança, também o pastor Miguel em Campina Grande, e a irmã Luana dando aqui boa noite ao pastor Miguel, que apareceu aqui comentando na nossa transmissão. Deus esteja abençoando a todos os que estão acompanhando. Nós pedimos que possam compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e venham conhecer a palavra santa do nosso bom Deus. Amém? Nós queremos fazer mais uma pergunta ao irmão Hélio, que eu creio que é muito importante, porque essa pergunta traz à tona uma necessidade de muitos, que é uma boa igreja, certo? O irmão Hélio, ainda novo convertido, teve de deixar o Brasil e passar uma temporada no Canadá. E é exatamente essa experiência de vida que o irmão teve, quanto ainda jovem crente, jovem pai, jovem esposo, foi para um país distante. E como foi essa experiência na vida dele e, principalmente, qual foi a estratégia para encontrar uma boa igreja ali no Canadá? Tá bom, pastor. Em 70, eu não sabia nada de inglês, mas no tempo militar, as coisas eram... Eu fui nomeado uma vez chefe de departamento do Departamento de Sistema de Computação em Campina Grande, sem saber. Chega o estafeta, a pessoa com o livro de protocolo, receba aqui assim que recebeu, quando vier a nomeação. Fui para o reitor dizendo que não aceitava, não estou perguntando não, tem que ser. Depois o reitor disse, você vai ter que ir fazer seu doutorado no Canadá. Não perguntou se eu queria, não. Quando? Em setembro. Vamos sem nada de inglês, aprende, se vira.
Eu cheguei a estudar um dia, estudei 15 horas de inglês. Botei 4 professores e ouvia. Até tentei dormir, disseram que a pessoa aprendia a dormir, não, só faltei ficar doido, que eu nem aprendia nem dormia. Mas eu usava 10 horas por dia estudando. Bom, aí fui fazer esse meu curso lá. Aí eu digo, olha, para ir para o Canadá eu tenho que passar nos Estados Unidos. Eu tenho a verba, é me dada a verba para eu ir até o Canadá. Eu vou parar muito antes, 5 dias de viagem de carro antes, vou comprar um carro na Flórida e vou conhecer nos Estados Unidos. E passei 15 dias, comprei uma barraca. Foi um tempo tão bom, pastor. 15 dias, 24 horas por dia, dedicado à família, à esposa e os filhos. E acampamos em praias, em montanhas, em florestas. Né? Foi um tempo muito bom. Todo dia de culto, no domingo, parecia estranho. Num canto que estava na época do verão, quente, todo mundo de calção ou de biquíni, entrava na barraca da gente, na tenda, saía tudo de paletó, de roupa de sair, e todo mundo ficava olhando para a gente. Não faltei na viagem, todos os dias de culto, nós fomos ao culto. Chegamos em Waterloo, acho que uma quarta-feira de manhã, ou na terça-feira à noite. Dormimos, na quarta-feira procuramos uma igreja batista e assistimos um culto. Pela graça de Deus, a história é mais longa, mas era a melhor igreja, mas a gente foi logo primeiro. E foi maravilhoso. Nira não sabia inglês, os meninos nada, mas a gente sentiu aquele amor que é o Espírito Santo dentro de um crente, tendo comunhão com o Espírito Santo no outro crente. Então, choraram assim, de emoção, vendo um brasileiro crente, que era a primeira vez que viu, e ajudaram, deram presentes a nele. Ele não pediu, mas as mulheres estão... o crente gosta de dar, o homem descrente gosta de pedir. Né? Então, esforçado a gente a receber coisas. Depois eu encaro as coisas com seriedade. Né? Aí eu fiz um questionário com umas 30 perguntas. Para não dar trabalho, eu fiz sim, não e não sei. Então, a posição doutrinária, e fui no catálogo telefônico e vi o endereço de 40 cidades, aliás, 40 igrejas batistas, num raio assim de uns 40 quilômetros da cidade. Mandei para todas elas. Mas o cara, já lendo o questionário, já sabia a minha posição. 1, você acredita que uma vez salvo, sempre salvo? 2, você acredita que há um milênio literal? 3, você acredita que o pastor responder sim ou não? Que nenhum crente, mesmo que estiver desviado, vai entrar na tribulação, mas Deus vai arrebatar todo crente, toda nação, seja qual for sua condição, porque ele não vai deixar uma parte do seu corpo aqui na terra. Não vai levar e deixar o dedo mindinho, o corpo de Cristo. Então, das 40 ou foi 50 igrejas, só 3 responderam. Uma só dizendo, cremos de todo o coração e queremos lhe conhecer. Foi aquela que eu tenho da primeira vez. E as outras disseram, precisamos conversar, venha nos visitar. Eu fui e visitei. Uma foi a igreja mais fria que eu já vi. É como eu ia por filme, quando terminava, ninguém fala com o vizinho no cinema, nem fala com o outro, e com 2 minutos que termina o filme, todo mundo já foi para casa e desliga a luz do cinema. Então, eu acostumado aqui, terminava o culto, a gente conversava 1 hora ou 2, viu? Tinha aquele amor, visitava os irmãos. Chegou lá, sim, a pregação de domingo à noite, não teve nenhum versículo, sabe qual foi? O sistema penal canadense. Então, foi uma pessoa lá, não sei se era o pastor, disse, não, está para ser voltado, vai mudar, vai ter, por exemplo, vai ter pulseira eletrônica, vai ter prisão domiciliar, o que é que vocês acham? Responder esse questionário. No fim, uns 4 contadores fizeram a estatística, depois foi dizer, tanto por cento respondeu isso assim, tanto por cento. Terminou, eu fiquei olhando para um lado e para o outro, se ler um versículo, nada, pastor. Aí uma dessas igrejas, eu disse, na igreja é uma geladeira.
Outra era boa, mas havia um culto à personalidade. Não conheci isso na primeira vez, mas fui 2, 3, 4, 5 vezes e via que as pessoas tinham mais respeito àquele pastor, talvez, do que a Deus. Então, não está correto. E a igreja que eu fiquei foi uma igreja boa, que respondeu todas as perguntas de acordo com a Bíblia e do modo que eu queria. Então, eu acho que todo mundo deve fazer isso. Viu? Ninguém compra uma terra sem olhar e concordar. Você quer uma fazenda, você não vai comprar uma terra sem água. Viu? Como é que entra numa igreja sem saber se a doutrina é igual à Bíblia? Amém. Que Deus abençoe. Eu acredito que essa resposta traz orientação para pessoas que estão em busca de uma boa igreja, de uma igreja bíblica, de uma igreja batista, de uma igreja fundamentalista. Deve ter todo esse cuidado, porque nem todo lugar onde tem o nome igreja é igreja, e mesmo nos lugares que tem o nome igreja batista bíblica, fundamentalista, é verdadeiramente uma igreja. Né? Nós devemos ter muito cuidado, porque nem todo mundo que diz que é batista, nem todo mundo que diz que é batista é independente, e nem todo mundo que diz que é fundamentalista, certo? Que Deus esteja nos ajudando. Eu quero citar os que estão aqui nos acompanhando, novamente o irmão Silas, dá uma boa noite, o irmão Rian diz o seguinte, muito interessante o testemunho do irmão Hélio, que Deus o abençoe grandemente. O irmão Hélio Ferraz, registra que indo em Serra Talhada, Hélio, Janaína e Ana Elisa, eu só vejo Ana, só lembro de Aninha, né? Aninha, que Deus esteja abençoando. A irmã Maria Sá aqui em Soledade, dá uma boa noite para o irmão Hélio e para o pastor Anísio. O irmão Márcio Roberto dá um amém. Que Deus abençoe e vamos compartilhar, pessoal, para que as pessoas tenham conhecimento desse bate-papo maravilhoso que está sendo edificante para mim e creio que também para os irmãos que estão acompanhando. Assim, nós terminamos o nosso primeiro bloco de entrevista, que tem mais o aspecto de focar a vida pessoal e a vida espiritual do nosso entrevistado. E agora nós vamos entrar em parte do trabalho do irmão Hélio de Menezes, que é o nosso segundo bloco, que vai focar o site Sola Escritura TT. É um site batista, fundamentalista, um site aguerrido, um site de combate, onde você vai lá e encontra conteúdos bíblicos, conteúdos que promovem a edificação e a instrução na palavra do nosso bom Deus. Então, nós vamos falar com o irmão Hélio agora sobre o Sola Escritura. E a primeira pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas têm em mente, é como surgiu esse projeto? Hoje, a internet é uma realidade latente para todo mundo. Você, em todos os lugares, você encontra a internet. Só que o Sola Escritura já tem alguma estrada. A coisa era bem diferente quando o Sola Escritura nasceu. Então, eu gostaria que o irmão Hélio desse aí um panorama, como surgiu essa página que tem edificado a vida de tantas pessoas. Fica à vontade, irmão Hélio. Tá bom. Pastor, eu estou meio preocupado, me perdoe. Eu falo um pouco devagar e falo muito. Se não der para fazer o planejado, se quiser deixar uma parte para outra vez, viu? Porque não, me perdoe, eu não sei resumir bem. Viu? Bom, eu sempre gostei de estar procurando dar o máximo para Deus. Alguém pergunta, o que é que eu devo fazer? Não, basta fazer o máximo que você puder. Né? O máximo para um é de um jeito, para outro é do outro. Né? E eu gosto de me comparar, muita coisa que eu faço não é nem porque eu quero, nem porque eu tenho capacidade, tem gente que tem muito mais capacidade, mas imagine um incêndio enorme e pessoas morrendo, e você vê numa janela crianças de 2 anos, me salve, me salve. Aí é um bocado de bombeiros lá na rua, olhando,
Um disse, eu estou fora do meu horário de expediente, terminou há 5 minutos. Outro, eu estou de férias. Outro, estou sem um equipamento. E não fazem nada, vão deixar as pessoas morrerem queimadas. E eu me sinto que eu sou um aleijado, faltando um braço, faltando uma perna, faltando dedo na outra mão que está sobrando, com graves problemas, mas a falta de quem faça o que devia fazer, eu procuro fazer o meu máximo que eu posso. Então, há pessoas com muito mais capacidade, eu julgo, mas que eu vejo, às vezes, seminários com 20 professores e tem 50 anos de existência, não produziu nenhum livro, não tem nada bom na internet. Então, eu trabalhava em Campina Grande, na universidade, aposentei, hoje que eu comecei a trabalhar cedo, aposentei cedo, trabalhei algum tempo com dinamite, que era engenheiro e construção de estrada, aquilo multiplicou. Então, eu aposentei cedo, acho que 50 e poucos anos, e vim para João Pessoa. Houve alguns problemas lá na Angra, que nasceu, os primeiros anos foram na minha casa, na sala da minha casa, depois cresceu, foi uma igreja muito abençoada e de doutrina excelente. E eu aprendi muita coisa nela e dou graças a Deus por ela. Mas outras coisas que eu não quero falar. E vim para João Pessoa e não tinha igreja igual, mas eu tentei, tive a ingenuidade de procurar ir para uma igreja, procurar instruindo e exortando, para ver se ela tirava uns pequenos problemas que tinha. E o que é que eu faço? Lá eu era professor de escola dominical, teve um instituto bíblico, já ensinei no Instituto Bíblico em Recife, ensinei no outro Instituto Bíblico aqui em João Pessoa, e eu vim para aqui, eu não quero ficar parado. E então comecei o site, vou fazer uns 4 artigos, hoje tem mais de 3.000. Fui juntando, escrevi poucos, talvez 10% ou 20%, mas traduzi muitos, talvez 80%, 70% dos artigos. Eu garimpava, passava a semana, examinava 30 ou 40 artigos de igreja, que eu sei que são bíblicas, escolhi os melhores e toda semana colocava 2, 3, 4. Então, para a glória de Deus, ele cresceu. Houve tempo que tinha milhões de acessos, pai. Agora o povo, eu acho que está, de certo modo, decaindo. Em vez das pessoas lerem livros, ficam olhando a ver em rede social, olha aqui esse macaco comendo banana, olha o que esse cachorro está fazendo. E estimam que as pessoas, em média, estão levando 4 horas por dia nessas redes sociais, vendo pegadinha, vendo essas coisas, não sei. Então, tem caído um pouco a frequência, mas são os que não estão interessados. Ainda, se caiu de alguns milhões para 1 milhão por mês, dou graças a Deus. Viu? É o remanescente fiel que ficou. Então, o site se caracteriza pelo seguinte, pastor. Ele é mais do que pseudo-batista. Eu creio que a doutrina da Bíblia não é que eu morra pelo nome batista, que não tem na Bíblia. Eu morro pela doutrina batista. Então, eu procuro ter a doutrina 100% batista e não é meramente fundamentalista, porque hoje o nome é confundido com acaba que explode a si mesmo, com bomba. Viu? É fundamentalista no sentido que tem fundamentos e é radical. Radical significa que tem raiz. Há um capim no Texas, na Zona Seca, no Novo México, no Nebraska, zona do Kansas. Aquele capim não tem raízes. Tem raiz superficial. Quando dá um vendaval, isso sai rolando, pastor. Então, a palavra radical é aquele que tem raízes. Não sai rolando para a direita ou para a esquerda de acordo com o vento. Então, nós procuramos ser um site
mais do que pseudo-batista, realmente de doutrina bíblica, e mais do que pseudo-fundamentalista. Então, fundamentalista é aquele que tem fundamento e rejeita o que Deus rejeita. Se separa do erro que Deus ordena que nós nos separemos do fermento. Essa ideia humana de você ter uma caixa com 100 maçãs e uma está podre. Dizer, não, vamos deixar, pode ser que as outras 99 conserte aquela que está podre, ela fique boa. Nunca ocorre isso. Ocorre daquela uma podre contaminar todas as 99. Já criei vaca, já tiramos leite, e sei que se uma vaca tiver problema, tiver saindo pus das mamas, por mastite, e você misturar aquele leite com o leite bom, pensando que o bom vai consertar o leite podre, vai ficar tudo podre. Então, Deus ordena que nos separemos do levedo, por menor que seja. É incrível, minha esposa faz pão, nós fazemos iogurte em casa, é incrível como um pouquinho de fermento, talvez 3 gramas, em poucas horas leveda 1 litro de leite ou 1 quilo de massa de pão. Então, o site procura ser rigoroso naquilo que Deus é rigoroso. Procura ter alicerces que são inegociáveis. Não há contemporização. É um site de doutrina, de apologia e de guerra pela verdade. É um site que não é de amenidades, não tem nada contra de você ter um site com poesias, com coisas lindas, românticas, bíblicas, mas que fica só nisso. Então, não é um site de doce consolo bíblico. Há lugar para isso, mas a gente tem que ter a separação. Sala de cirurgia é sala de cirurgia. Campo de futebol é campo de futebol. Não pode um contaminar o outro. Viu? Então, o perfil do site é ser 101% de doutrina bíblica. Viu? É ser alimento sólido, não o leite de criancinha. Foi criado em 95, depois hospedei alguns sites maiores, mas por motivo ou outro, uma perseguição, teve organizações religiosas aqui que fizeram processo para fechar o site grande, para ele ficar com medo, e disseram, nós vamos retirar seu site, senão nós fechamos a empresa. Mas depois, nada gratuito dá certo. Começava hospedando gratuitamente por uma amizade, depois na primeira briga é o que fugia primeiro. Então depois passei a hospedar em hospedadores americanos, e o que o pessoal não se amedronta tudo com qualquer ameaça aqui no Brasil. Né? Então, enfim, interpreta literalmente, o literal normal, né? O literal que tem lugar para entender quando é uma linguagem figurada. Quem diz, quando Jesus diz, eu sou a porta, não está dizendo que é uma porta de pinos, nem de sucupira, nem de ipê. Toda a criança de 12 anos já entende isso. De 12 anos já entende. Então é um literal normal, com pequena margem para essas figuras de linguagem. Defende igrejas. As igrejas são só locais, são visíveis, são independentes, não há denominação que manda nas igrejas locais. Né? E o moto dela, que é o lema, a palavra-chave, é tirado de Judas 1,3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deu uma ideia bem. Amém. Que Deus abençoe. Maravilhoso relato sobre o que é o site, né? Como o site surgiu e como o site tem se desenvolvido. Na realidade, eu tinha pensado numa segunda questão, perguntar ao irmão Hélio sobre o princípio norteador, mas ele já deixou bem claro que é um princípio de separação, um princípio de defesa da doutrina,
e a pergunta já está respondida. Nós vamos para mais uma pergunta. Antes, eu quero citar alguns irmãos que estão aqui nos acompanhando. Quando citamos este, nós pedimos perdão àqueles que não estamos conseguindo a tempo mandar um registro e que estão assistindo. Nós queremos abraçar o irmão Eliseu Gino, que está nos acompanhando, o irmão Williams Batista, dá uma boa noite aos amados irmãos. Ele é da igreja de Osasco, em Jardim das Flores, do nosso queridíssimo amigo, irmão, pastor Eduardo Cadete. Que Deus esteja abençoando a vida do irmão Williams, bem como de toda aquela amada igreja. A nossa querida irmã Edilândia também está acompanhando, manda um abraço, diz que está muito boa a transmissão aqui com o irmão Hélio. O irmão John Leno agradece a cada ensinamento que tem sido transmitido aqui. O nosso irmão William Santos coloca aqui o link do Sola Escritura. Nosso irmão amado Henri Rodrigues da Silva manda um forte abraço para o irmão Hélio e diz o seguinte: erros imperdoáveis. Deus esteja abençoando o irmão Henri. O irmão Heron Cortez também está nos acompanhando, manda um alô aqui, o pastor Genilson em Campina Grande. Graças a Deus, também o irmão Marcos Rodrigues em Juazeirinho. Que Deus esteja abençoando a todos que estão nos acompanhando, e nós continuamos pedindo aqui que compartilhe para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus através dos ensinamentos que nós estamos aqui compartilhando. Nós perguntamos ao irmão Hélio, nessa última pergunta desse bloco sobre o Sola Escritura, qual a importância do Sola Escritura para os batistas fundamentalistas dos países de língua portuguesa? O irmão já citou que o site tem um grande alcance de pessoas que se alimentam ali, mas as pessoas se comunicam com o irmão, as pessoas têm se remetido ao irmão dizendo: olha, fui salvo lendo o site, estava numa igreja errada e descobri o erro aqui nos artigos do site. O irmão fica à vontade para matar essa curiosidade dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham e dos leitores do Sola Escritura. Pastor, eu me prostro diante de Deus em humilhação, esmagado pela convicção de que eu sou falho. É aquela metáfora que eu fiz do aleijado, que faz um trabalho, pode não ser o mais bonito, nem o mais eficiente, nem o mais rápido, pode salvar 10 vidas, enquanto os outros podiam salvar 100, mas ele faz o que pode. Então, eu me prostro diante de Deus, humilhado e maravilhado, e agradecendo a Deus usar um servo inútil como eu. E vários seminaristas, pastores recém-formados, já me disseram que estudaram em meu site mais do que em qualquer outro site e mais do que nos livros adotados oficialmente pelo seminário. Então, é uma alegria para mim. E eu lembro daquela história que Jesus curou 10 leprosos e um só voltou. Eu sei que isso pode ocorrer. Eu digo mais, talvez ocorra com 40, 50, ou 60, ou 100, ou 200. Então, ter a coragem, se humilhar e dizer: olha, não é mérito meu, porque 90% das coisas que estão lá são traduções somente. Mas alguns dizem. Então, quando um diz é porque tem muito mais, tem 50 vezes mais pessoas que foram abençoadas. E então, há relatos de pessoas aqui, em países de língua portuguesa, na África, vários, e disseram: eu fui salvo há 10 anos, só estou com coragem de dizer isso agora, fui salvo lendo a parte tal do seu site.
ou dizendo eu estava numa igreja totalmente errada e não percebia. E lendo e comparando com a Bíblia. Ficava com raiva, mas comparava com a Bíblia e aceitei o que a Bíblia dizia. Muito obrigado. Então, eu dou graças a Deus por isso. Eu sou falho, sem capacidade, mas Deus tem feito a obra apesar das minhas falhas. Um homem era pastor de uma Assembleia de Deus. Não lembro se era no estado de São Paulo. Eu sei que hoje ele abandonou, viu que o pentecostalismo é errado, é antibíblico, não há o exercício dos dons apostólicos, as línguas que se falam hoje não são as línguas que os apóstolos falavam e os outros entendiam na linguagem em que tinham nascido, e etc. Então ele percebeu isso, escreveu longas cartas dizendo que estava planejando, no próximo mês, sair, entregar o cargo, sair da igreja e procurar uma igreja batista. Sei que ele está na cidade de São Paulo. Não sei se está em Osasco, não sei se está na igreja de Indianápolis, do pastor Thomas Gilman, mas um caso que me impressionou, um pastor, um salário, hoje ele trabalha, é um emprego secular, e deixou tudo, e é um membro da Igreja Batista verdadeira. Eu acho que tem já algum cargo de servir a Deus, não sei se como diácono, mas ele abandonou o erro em que ele estava. Amém. Realmente, eu tenho também relatos de pessoas que confessam terem conhecido essa doutrina através do site Sola Escritura. Agora, nós temos aqui, chegou aqui agora algo bem interessante nos comentários da nossa transmissão, o seguinte, eu vou ler aqui, o irmão Antônio Câmara diz o seguinte: o primeiro site que conheci após a renovação do meu entendimento foi a página Sola Escritura, TT. A ela devo meus estudos mais completos das doutrinas batistas, estreitamente bíblicas, inclusive sobre as traduções e as versões da Bíblia. Aqui, na nossa transmissão, um belíssimo testemunho. Ele comenta mais algumas coisas aqui, mas eu vou deixar que as pessoas que estão acompanhando leiam, para a gente dar continuidade. Também acompanhando a nossa transmissão, o irmão Levi, que coloca aqui, irmão Levi, pastor Miguel, irmã Francisca, a Simone e o nosso filho, né? Nosso filho, filhinho do irmão Levi, está ainda guardado na barriga da Simone, mas já está acompanhando, ouvindo a palavra de Deus. Estamos acompanhando e desejando a todos uma excelente noite com essa edificante exortação. Mais uma vez, eu peço desculpa aos irmãos, não tem como lermos todos os comentários, mas nós vamos citando alguns aqui para a honra e glória de Deus, e que Deus esteja nos abençoando e nos firmando. Temos mais um testemunho aqui do irmão William Batista, lá de Osasco, que diz: conheci o site em 2007, com ele aprendi muito da doutrina bíblica, foi por ele que conheci a Almeida Corrigida Fiel. Deixa eu ver aqui. Almeida Corrigida Fiel. De certa forma, o seu conteúdo me ajudou a sair das igrejas falsas ou fracas. Por ele, fiquei sabendo das igrejas firmes na fé que existiam na minha região. Portanto, sou grato a Deus pela vida do irmão Hélio. Ele foi muito importante para minha edificação e iluminou minha mente para buscar irmãos fiéis e me filiar a uma igreja batista independente de verdade. Aqui, belos testemunhos a respeito da página, que Deus esteja abençoando e fazendo frutífera para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Amém. Bom, pessoal, nós chegamos agora ao nosso terceiro e mais esperado bloco. Por que o terceiro e mais esperado bloco? Porque o nosso terceiro bloco trata da LTT, da Bíblia
literal do texto tradicional, certo? Nós temos ainda um tempinho para conversarmos de forma breve sobre a LTT. A LTT voltará, o irmão Hélio voltará aqui em outros momentos para tratarmos, usarmos todo o tempo somente com a LTT. Hoje nós estamos dando um aperitivo, um início dessa amostragem. Então nós vamos falar um pouco hoje à noite aqui com o irmão Hélio a respeito da Bíblia literal do texto tradicional, certo? Nos comentários, nós já temos aqui algumas citações da LTT, nos comentários da transmissão, mas nós queremos conversar um pouco com o irmão Hélio sobre a LTT. A primeira pergunta desse terceiro e último bloco diz o seguinte: a LTT é o trabalho de uma vida? Sinta-se completamente à vontade para falar desse projeto de uma tradução literal, de uma tradução completa para a língua portuguesa. Noel, fique à vontade. Tá bom, pastor. Realmente é o trabalho da minha vida, viu? Mas eu não tive intenção de fazê-lo. Não houve no início a ideia, eu vou traduzir a palavra de Deus. Era família, igreja, nunca visitava outras igrejas, eu vivia para isso, família, igreja, ler a Bíblia. E na igreja, começou lá em Campina Grande, o pastor, na época, o melhor que havia era Almeida, revista e corrigida. E ele avisava: essa é a melhor Bíblia, mas toma aqui uma caneta, tem alguns pontos que mudaram. O que Almeida escreveu lá em Portugal, quando começou, e não está de acordo com o texto grego. Então, ele dá uma lista, uns 5 ou 6 locais que ele tinha que corrigir. Então, eu cresci amando a revista corrigida. Fui salvo pela uma Bíblia católica. Depois, na outra semana, fui numa livraria. Disse: qual é a melhor Bíblia que tem? Então, ela estava começando a sair, era novinha em folha, a Almeida, atualizada. Então, comprei, mas choquei-me logo no início, com aqueles famosos colchetes, aqueles sinaizinhos. Então, perguntei a um a outro o que significa isso. Até que um pastor disse: olha, significa que os tradutores não têm confiança que essa é a palavra de Deus. Eles estão usando um texto que não tem isso. Eu fiquei, pastor, apavorado, assim. E se o versículo pelos quais eu me converti não são verdadeiros? Essa Bíblia lança dúvidas, em vez de esclarecer dúvida. Então, sem ninguém me dizer nada, eu me desfiz daquela Bíblia. Dei a outra pessoa. Hoje eu me arrependo. Devia ter destruído, porque dei veneno a outra pessoa. Então, eu fiquei usando sua revista corrigida. Quando fui morar 4 anos no Canadá, foi o maior seminário da minha vida. Ia todo dia, o pastor me deu um apoio muito grande. É um dos melhores, não ficou famoso, mas eu considero ele a nível de qualquer grande teólogo, por mais fundamentalista que seja. Pastor Bob Redding já está com o senhor. Bom, quando eu voltei, aí não, vou mudar, o seguir outra linha. Nós devemos dar graças a Deus pela trinitariana, porque não teríamos na nossas mãos Bíblia do texto Receptos se não fosse a trinitariana. E foi uma benção. Depois, agora já temos a excelente Bíblia King James 1611 da BV Books. Mas tudo começou com um ponto.
A Forte indica, outra coisa que eu não posso dizer, mas a Forte indica que o plano era tirar dos países de fala portuguesa a Bíblia do texto recerto. A Sociedade Bíblica Brasileira fez a atualizada, a IBB, que era a Imprensa Bíblica Brasileira, fez a linguagem de hoje, e a Forte diz que logo, logo eles iam retirar a revista corrigida. Foi esse medo, essa perspectiva sombria que fez com que surgisse, nascesse a Trinitariana. Então, era a melhor. Na época, mais ou menos em 97, eu morava aqui, alguns pastores, surgiu a ACF em 1994. Em 97, veio um pedido de alguns pastores, vamos fazer uma revisão dentro de 2 ou 3 meses. Se alguém tiver alguma coisa para sugerir, sugira que só tem 2 ou 3 meses. Eu virei à noite, pastor. Passei 2 ou 3 meses dormindo 4 horas e dividi o trabalho. Eu, Mary Schultz e um português que morava na África do Sul, depois, infelizmente, brigou comigo, me proibiu de até mencionar o nome dele, mas na época ele ajudou muito. Viu? Então, eu comecei a comparar, a gente dividiu, veja Mateus essa semana, você veja Marcos, você veja tal outro livro, e a gente foi dividindo a Bíblia entre nós mesmos. Aí eu me choquei, vendo, havia pequenas infiltrações do texto crítico na ACF daquela época, 94, 95. Viu? E depois eu entendi que a explicação é devido à pressa de não deixar se realizar esse plano macabro de eliminar o texto recebido, então eles não tinham tempo de traduzir a partir do zero e usaram o que pensavam, com toda sinceridade, todo mundo dizia, que eram Bíblias boas. Mas já nas Bíblias de 1900 e pouquinho, ou mesmo de 1800, né, a gente só pensa que os primeiros críticos textuais modernos foram Westcott e Hort em 1881, mas houve os predecessores. Né? Já na década de 1830, havia os precursores de Westcott e Hort. Então, foi se infiltrando uma edição. Você vê, a cada 4, 5 anos é dita uma nova edição. Aí muda uma palavra aqui, muda outra ali. Então, eu me choquei vendo na Bíblia a revista corrigida, pior ainda. Mas na CF havia ainda algumas infiltrações. Né? Então, nós fizemos sugestões, vários pastores assinaram, e demorou mais, não foi aquele 2 ou 3 meses. Então, foi em 97, 98, e foi demorando, e eu tendo tempo, depois vou dar outra passada e ser mais rigoroso, vou dar outra passada e ser mais rigoroso, vou dar outra passada e for mais rigoroso. Saiu a ACF 2007, e, para minha tristeza, não tinha sido atendido tudo. É complicado, eu amo a ACF, eu amo a Trinitariana, mas uma organização é mais fácil você dar uma meia volta no jet ski do que dar uma meia volta num navio de 300 metros. Então, as coisas tem que passar por comitê, não é tão fácil. Num comitê a prova vai para outro, talvez em Londres. Então, eu insisti mais. Então, 2007 não estava ainda perfeito. Agora, de 2011, eu considero o Novo Testamento de 2011 perfeito. Mas, nesse tempo, eu acho que eu li, somente o Novo Testamento, mais de 20 vezes, pastor, comparando com os interlineares do grego, olhando masculino ou feminino aqui, é presente ou é passado, ou é perfeito, é a ordem. Então, mais de 20 vezes eu vi isso. Então, começou a nascer a ideia, não para concorrer com a ACF, mas para servir de uma ajuda, que talvez não tenha nas outras linguagens, é de ser uma Bíblia mais
é mais difícil de ler, mas é mais preciso e respeita mais a literalidade do que está no grego. Então, o projeto foi surgindo devagar. Então, num bom sentido, para fazer uma pressão amorosa da Trinitariana apressar mais um pouco, eu vou colocar na internet, vou colocar gratuitamente, vai ter livro eletrônico, vou colocar em aplicativos, e mais pessoas vão vendo, e uma coisa é uma pessoa falar, e outra coisa é 20 pessoas falar ou 200. Né? Então, graças a Deus, deu fruto. Hoje tem muita gente no Brasil todo, pastores bons, defendendo o texto recepto, e o Novo Testamento está perfeito, da ACF. Graças a Deus surgiu também a BKJ, agradeço a Deus pelas duas. Agora, são perfis diferentes. Viu? A LTT não foi feita para ser a Bíblia do português mais comum. Viu? Não acho difícil, já me acostumei a ler, porque eu boto no Novo Testamento, eu procuro colocar a ordem das palavras que está no grego. Como em vez de você dizer João foi para casa, você dizer para casa, João foi. Viu? Mas se Deus colocou numa ordem, o grego tem uma característica de o que vem primeiro tem mais ênfase. Se você diz João foi para casa, é como se você estivesse dizendo João foi para casa. E se você diz para casa foi João, você está pondo isso aí. Para casa, imagine só, para casa foi João. Eu não entendo bem, mas se eu imitar Deus, eu estou seguindo um bom caminho. Então, não é mais fácil de ler, mas a LTT, o objetivo é ser a Bíblia de tirar as dúvidas. A ACF é perfeita, a BKJ é perfeita, a King James inglês é perfeita, a Reina Valéria é perfeita, 1602. Mas foram feitos e estão corretos isso. O objetivo é ser uma Bíblia facílima de ser entendida. Viu? O meu não foi exatamente esse. Eu queria que fosse 100% preciso. Viu? Meio que perdesse 10% da facilidade. Ok, que Deus esteja abençoando. Chega aqui mais um testemunho muito interessante do irmão Peter Daniel, que diz o seguinte: que o Senhor Deus abençoe os irmãos. Fui muito abençoado pelos estudos do irmão Hélio sobre as traduções. Deixa eu voltar aqui. Sobre as traduções e versões da Bíblia e com o site Sola Escritura. Sou de São Paulo e frequento o Templo Batista de Indianópolis. Então, que Deus esteja abençoando o irmão e fazendo crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero também aqui, aproveitando para que o irmão Hélio possa descansar um pouquinho a voz, dar uma nota da importância da Sociedade Bíblica Trinitariana. Por que a importância? Porque o pastor Thomas Gilmer, ele comprou literalmente essa briga de ter no Brasil uma Bíblia, de manter no Brasil uma Bíblia do texto tradicional. Verdadeiramente, sem a Trinitariana nesse cenário, nós estávamos descobertos. Nós tivemos, em 2019, a alegria de receber o pastor Thomas, irmão Haroldo, aqui na nossa igreja, o pastor Haroldo. Foi um tempo muito bom e nós queremos, de certa forma, na nossa transmissão, citar esses homens que têm trabalhado em prol do TT, e nós verdadeiramente amamos a Almeida Corrigida Fiel, e como o irmão Hélio bem citou, nós entendemos e queremos que a LTT seja uma Bíblia para trabalhar junto com as suas irmãs da família TT. O irmão Hélio, nesse último comentário, ele deixa bem claro essa diferença da LTT para as demais,
Bíblias da família TT. Nós, digamos assim, queremos sempre enfatizar que a Bíblia LTT ela é uma Bíblia da família TT e ela é uma Bíblia que ama as suas irmãs e que acredita muito nessa questão do fortalecimento do TT através dessas versões que foram aqui citadas. A nossa queridíssima, eu sempre me remeto à Almeida Corrigida Fiel como a nossa Bíblia na língua portuguesa. É a nossa Bíblia de púlpito, né? A nossa Bíblia com a qual nós pregamos. Então, tem um amor muito grande por essa Bíblia e surgiu nos últimos anos uma iniciativa do Cláudio da BV, a King James 611, que é uma tradução maravilhosa no inglês, fantástica, e que agora chega na língua portuguesa para também fazer parte dessa família TT na língua portuguesa. E a LTT é a irmã mais nova, né? A Bíblia que está sendo ainda lançada. Nós tivemos já uma experiência de algumas Bíblias que foram lançadas, todas elas foram vendidas, estão espalhadas pelo Brasil afora, até alguns irmãos aqui já comentando que tem a LTT, mas agora a LTT vive um momento histórico, um momento importantíssimo na sua curta história, que é ser lançada no mercado com a possibilidade de um alcance maior. Nós estamos na iminência do lançamento da LTT pela ABV, e que estamos orando para que ela realmente seja lançada e que ela possa chegar às mãos de muitos leitores. Pensando nisso, nós queremos perguntar ao irmão Hélio algo que as pessoas sempre nos perguntam: quando é que sai a LTT? Então, vamos pedir ao irmão Hélio para falar um pouco do processo de lançamento da LTT nesse mercado editorial e em que estágio encontra-se para que a LTT seja lançada e quais as expectativas do irmão para finalmente ver esse trabalho de uma vida chegando massivamente às mãos dos leitores da fala portuguesa. Fica à vontade, irmão Hélio, para nos responder. Amém. Pastor, eu dou graças a Deus. Ele tentou imprimir a Bíblia em papel. Tinha boa receptividade, mas a qualidade saía fraca. Era impressa a laser. Primeiro era impressa em jato de tinta, saía claro. O papel era grosso, saía pesado demais. Da última vez ficou tão pesado que cedeu até 2 quilos. Você tem não sei como a técnica agora, é um frete barato para divulgar livro, e que é fixo de qualquer canto para qualquer canto do Brasil. Mas com 2 quilos e 1 grama entra noutra tabela. Aí houve um caso, as Bíblias estavam armazenadas num trato, na gráfica Gino, e para vender para uma pessoa de Santa Catarina, de Navegantes, o frete era muito mais caro do que a própria Bíblia. A Bíblia estava vendendo por R$120, o frete era R$135. Então ficou inviável. Era pesada demais e descontinuou porque não dava certo. E eu fiquei orando, Deus manda uma solução para isso. Então o pastor Rui Dias conhece o irmão Cláudio Rodrigues, da BV, entrou em contato, ele entrou em contato comigo, eu apresentei, pedi que ele falasse também com o meu pastor, que é o pastor Anísio, e fizemos um acerto, todos os royalties, que são pouquinho, royalties é pequeno, viu? Mas vai ficar para a obra missionária da igreja. Então, a intenção da BV e nossa esperança era que saísse antes, talvez em abril de 2021, né? Mas essa crise da Covid prejudicou muita coisa. Aí não tinha mais papel fino, não tinha tinta, o preço subiu,
o poder aquisitivo, as coisas subiram de insumo, o poder aquisitivo do povo brasileiro baixou e o cronograma furou, né? A intenção do irmão Cláudio e nossa é que saísse antes, mas não deu. Mas dou graças a Deus, porque agora tudo foi feito. É um processo longo, são várias revisões, muito errinho que tinha de português, de falta de uma vírgula, de um acento aqui errado, foi passado de Gênesis a Apocalipse, foi feito, o revisor da BV fez, depois eu corrigi, depois a diagramação foi corrigida. É um processo longo para sair bem feito. É uma Bíblia complicada, porque tem muitas cores, muitas convenções, muitos sinais para representar várias coisas, muitas notas de rodapé, se não me engano são mais de 2.000 notas de rodapé. A diagramação foi difícil, mas está tudo completo, pronto para ser impresso. Né? Vai ser impresso, não sei se posso dizer, o irmão Cláudio, se estiver ouvindo, pela editora Geográfica, né? Vai sair uma capa muito bonita, eu já vi, e a previsão é para maio. Inicialmente era abril, mas finalmente vai ser em maio. Deus nos ajude que assim seja. Pois bem, que Deus esteja abençoando a vida do irmão Hélio, certo? Nós vamos guardar, certo, algumas perguntas sobre a LTT para um novo momento, certo? Para um novo momento. Há muitas perguntas, muitas curiosidades a respeito da LTT, e com certeza nós vamos estar procurando, durante os meses que se seguem, estar aqui conversando com o irmão Hélio, respondendo essas questões. Mais adiante nós pretendemos trazer o Cláudio para que ele possa falar um pouco da parte técnica e da parte de venda da LTT. E nós agradecemos a boa audiência que estamos tendo hoje à noite, agradecemos a todos os que estão colaborando, compartilhando, comentando, e dizendo que breve estaremos de volta, trazendo mais informações a respeito da LTT. Traremos também falas e conversas importantíssimas sobre essa defesa da Bíblia. Nós iniciamos a nossa transmissão citando o Salmo 138, que diz o seguinte: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra do nosso bom Deus, irmãos, está engrandecida pelo próprio Deus acima do próprio nome dele. É ele quem diz, é ele quem fez isso. Ele engrandeceu a palavra dele acima do próprio nome. Isso é maravilhoso de ler, maravilhoso de crer. Então, mediante as informações bíblicas que nós temos a respeito da própria Bíblia, nós vamos tratar aqui do assunto preservação. Nós vamos separar algumas sextas-feiras para ter essa conversa com vocês a respeito de doutrina de bibliologia. É verdade que vamos abordar também outros assuntos, mas nós queremos deixar você em alerta, porque nós iremos convidá-los outras vezes para estarem aqui acompanhando essa série de perguntas com o Hélio, com outros pastores batistas, fundamentalistas, independentes, a respeito desse assunto precioso, a palavra de Deus, e de outros assuntos também, certo? Mediante o adiantado da hora, nós vamos abrir o espaço agora para as considerações finais do irmão Hélio, e na sequência eu estarei fazendo os últimos agradecimentos, e estaremos encerrando assim essa nossa primeira transmissão, a nossa primeira live para a honra e glória do nosso bom Deus e a nossa edificação. Irmão Hélio, suas considerações finais, meu querido. Pastor, só tenho a agradecer ao senhor, a iniciativa, o apoio que o senhor sempre tem dado. Agradecer a cada
um que ouviu, e pedir orações por duas coisas. Primeiro, que realmente a LTT seja impressa, seja de boa qualidade e de lanche. Mas a maior oração que eu faço, pastor, é que tenha um grande impacto. Não na totalidade dos que usam o nome evangélico, mas nos que são sinceros. Crentes simples, mas inteligentes. Não precisa ser doutor, doutor em divinidade, PhD não sei aonde. Crentes simples, mas sinceros e corajosos. Que Deus dê um impacto profundo e duradouro. Viu? De eles procurarem a pureza, a precisão da palavra de Deus. Muito obrigado, irmão, por dedicar esse tempo numa sexta-feira à noite para esse bate-papo, para essa conversa conosco a respeito desses assuntos aqui abordados. Que Deus esteja abençoando a sua vida, juntamente com sua família que nós amamos muito, temos um carinho muito grande. Que Deus esteja os abençoando, suprindo, que Deus esteja abençoando aí a chegada, né, de mais um bisneto, né? A Raíssa, que está aí pertinho de ganhar o bebê, que Deus esteja abençoando ela juntamente com o Rodrigo. Eu tive a alegria de estar realizando o serviço de adoração no casamento deles, né, e um casamento frutífero, que tem enchido o colo do irmão Hélio e da irmã Valdenira de bisnetos, né, que Deus esteja os abençoando e fazendo próspero em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus. Quero dizer aos nossos amados que estão nos acompanhando, que Deus os abençoe, que Deus nos guarde. Muito obrigado por esse tempo conosco, né? Nós tivemos aqui uma audiência fiel, as pessoas entraram e ficaram, né? Isso é muito bom. Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus supra todas as vossas necessidades, e queremos contar com vocês em outras transmissões, para a honra e glória do nosso bom Deus. E eu quero pedir a vocês, compartilha essa transmissão, faz com que ela chegue a outras pessoas, para que o Evangelho vá tomando corpo em nosso país, para que o Evangelho e a sã doutrina tenham notoriedade em nosso país. Um grande abraço, que Deus os abençoe, e amanhã mesmo essa transmissão estará também no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, vai ser colocado lá, e você poderá estar acompanhando essa entrevista também por lá. Que Deus esteja amando e suprindo a necessidade de todos vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. Irmão Hélio, muito obrigado por dedicar esse tempo para estarmos juntos, falando do grande amor de Deus e da sã doutrina. Boa noite, meus amigos, que Deus os abençoe. Amém. Amém.